É isso aí, Paulinho. O Corinthians continua treinando aí depois da recuperação, vitória de 2-0 frente ao Cruzeiro, mas esse retorno aí aos treinos começou com uma má notícia. O atacante Jonatas sofreu uma lesão na coxa esquerda, um estiramento, e vai ficar de fora da equipe por pelo menos 3 semanas. Isso vai obrigar o técnico Osmar Loss a alterar o esquema tático da equipe. Pelo menos essa é uma das alternativas. No segundo tempo contra a equipe mineira, o Jonatas deixou o gramado, entrou o Pedrinho e aí sim o Corinthians até jogou melhor em relação à primeira etapa. Então, por enquanto, pelo menos repetindo, essa é uma tendência, o Pedrinho continuar na equipe como titular. Outras informações em relação ao Sérgio Dias, atacante, está tudo para ser contratado, realizou exames médicos já aqui nas dependências do CT Joaquim Grava. Agora a gente aguarda o acerto ou não entre Sérgio Dias e Corinthians, a assinatura do contrato, para aí sim ele ser oficializado como o novo reforço da equipe. Na tarde desta sexta-feira, também teve o retorno do lateral direito Mantuan, ele que estava se recuperando de lesão, iniciou a fase de transição rumo ao gramado, mas por enquanto não vai ser relacionado para a partida contra o Vasco, neste domingo às 11 horas da manhã, no estádio Mané Garrincha. Por sinal, a atividade na tarde desta sexta-feira foi bem curtinha, isso porque o Corinthians já segue viagem para a capital do Brasil. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do atacante Romero. A gente vai conferir os principais momentos desta entrevista coletiva. Eu fico à disposição, mas o Osmar é que vai decidir quem vai colocar na frente. Eu fico feliz também porque é uma posição onde já joguei bastante lá no Cerro Porteño. Aqui não teve muita oportunidade de jogar como centroavante, mas já em 2015 acho que joguei muito tempo, quase 6 meses de centroavante, já conheço essa posição, mas se dá para jogar de centroavante de ponta direita ou esquerda, com tal de entrar em campo, para mim é legal. Tá, esse foi o atacante Romero, autor de 2 gols na vitória sobre o Cruzeiro na Arena em Itaquera. Repetindo, técnico Osmar Loss ainda tem dúvidas, resta saber se Pedrinho vai começar a partida no lugar de Jonatas, que está lesionado. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Olha, a gente segue falando do Corinthians. Após o treino dessa tarde no CT Joaquim Grava, o repórter Adriano Dolfo seguiu em direção ao Parque São Jorge, onde a torcida promete um grande protesto contra a diretoria corintiana. Então, boa noite, Adriano. Como estão as coisas por aí? Boa noite, Paulinha. Boa noite a todos que estão acompanhando essa edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do Parque São Jorge, portão principal do clube, 6 horas e 37 minutos. Ainda não começou, na verdade, esse protesto dos membros das principais torcidas organizadas do clube. Todos, claro, insatisfeitos com a entrevista coletiva do presidente André Sanches, que na última quinta-feira acabou falando sobre os principais problemas do clube. Entre eles, questões relativas ao estádio, pagamento de dívida, obras inacabadas, o naming rights também, questões relativas à administração do clube, dívidas com uma empresa que está administrando o programa Fiel Torcedor e o patrocínio master do clube, e claro, o futebol. Questões referentes também à reposição de peças do elenco, venda de jogadores e por qual razão também os empresários estão levando uma boa porcentagem dessas negociações envolvendo o Corinthians e outros clubes. Todas essas questões são perguntas, respostas que os torcedores estão exigindo do presidente André Sanches nesse momento. Lembrando que o protesto ainda não começou. Daqui a pouquinho, Paulinha, caso a gente tenha alguma novidade aqui na frente do Parque São Jorge, o portão principal do clube, a gente retorna no Gazeta Esportiva. Combinado? Combinado, Adriano. Então a gente espera um retorno de você. E aí, pessoal? Bom, sobre os protestos, eu, sinceramente, o país está um caos e as pessoas ficam protestando contra o clube de futebol, isso, aquilo. Eu até respeito, mas eu não compreendo. Você reparou? Eu reparei, a torcida, todo mundo com uma cervejinha na mão. Não, até aí tudo bem, mas eu não compreendo muito isso, sabe? Eu já repito, se houvesse pelo país a mesma indignação que existe com o futebol, nós seríamos a Dinamarca. Ponto. Sobre o time do Corinthians, que é o que importa, e está na 8ª colocação, isso é questão política, sabe? Não interessa a mim.
Sobre a questão do time do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem uma equipe competitiva. Apesar do Rodriguinho fazer muita falta na negociação, Garrafa, não sei se você concorda comigo, é o artilheiro do time, tem sido decisivo em todos os jogos. O Jadson, até pela boa fase do Rodriguinho, ficou meio de lado, meio atuando literalmente pelo lado dos campos, e quando ele teve a chance para compor, agora eu acho que ele vai ter muito mais liberdade para ser o Jadson que nós conhecemos. Então ele pode fazer muito bem a função do Rodriguinho. Acho que o Corinthians não perde com isso. E teve uma conversa de bastidor. Posso contar aqui o que rolou? O Jonathan machucou, né? E aí o Garrafa assim, foi uma bênção para o Corinthians. E faz sentido, porque aí o Romero pode jogar mais centralizado, já deu conta do recado na partida. Não foi sorte, não. Ele mereceu fazer os gols. A assistência que ele deu para o Avelar no primeiro gol e depois foi lá buscar o rebote, mostra que ele é totalmente dedicado. E aí você pode dar finalmente a chance para o Pedrinho jogar. E o Pedrinho, para mim, ele está para o Corinthians uma joia, como está Rodrigo para o Santos, como estava Vinícius Júnior lá para o Flamengo. É alguém que você tem que dar chance, dar oportunidade para jogar, que vai ser útil, não só para o Corinthians, mas para a seleção brasileira no futuro. Escreve aí, Pedrinho é jogador de seleção brasileira. É claro, não pode deslumbrar, né? Mas se ele tiver a chance de jogar, com a devida correção que deve ser feita por um jovem jogador, tem tudo para acontecer, Garrafa. Nessa escassez de talentos do futebol brasileiro, não pode se desprezar um jogador como o Pedrinho, né? E na volta da Copa do Mundo, quando daquele jogo do Botafogo, eu levantei a questão com o Loz na coletiva, que estava acontecendo com o Pedrinho. Primeiro era problema físico, ele disse que não. E a explicação não me convenceu. Ele disse que o Pedrinho ocupava a mesma faixa de campo do Romero. Não. E ele tentou deslocar o Romero para o outro lado do campo, e o Romero não rendeu bem, e por isso o Pedrinho continuou no banco. E não aproveitou. E aí os místicos, né, a torcida corintiana que é muito mística, disse que São Jorge escalou o Corinthians contra o Cruzeiro. Deixou o Jonathan, machucou o Jonathan, aí obrigatoriamente, aí o Loz, obrigatoriamente, devido a São Jorge, teve que puxar o Romero para o meio e colocou o Pedrinho. O que aconteceu? O Romero foi lá e fez 2 gols. Aí entra a experiência lá do Filipão lá atrás. Porque o Loz pode ser um estudioso, mas tem que aprender ainda. Sentir as possibilidades. Você não pode ter um jogador com a qualidade do Pedrinho e não aproveitá-lo. Principalmente porque esses jogadores jovens hoje não têm muito tempo de jogar por aqui. Está aí o Rodrigo negociado já com o Barcelona, vai embora, vai ficar só até a próxima temporada. Vinícius Júnior já foi. Vinícius Júnior já foi. Vai usar o Pedrinho quando? Então, para a torcida corintiana, que ótimo que São Jorge está colocando a espadinha dele ali e mexendo no time. E esse Romero, você que é mais jovem, talvez não saiba, dá uma pesquisada aqui na internet. Não era para você, é para você que está em casa, mas tudo bem que você é meio contemporâneo. Tem um tal de Ezequiel. O cara é um jogador mediano, mas é chamado queridinho da torcida do Corinthians, né? E esse Romero é a mesma situação. É um jogador que tem limitações e tal, mas é um cara que joga pro time. Que usa a camisa do Corinthians como a torcida do Corinthians gosta de ver. É claro. É um cara que se dedica, é um cara que não tem bola perdida, é isso que gosta a torcida corintiana. Entrou pra história do Corinthians, Romero. É o principal artilheiro da Arena. Né? Principal artilheiro. E outra coisa. São Jorge já achou lugar pra ele jogar. E o Romero tem que é justamente aqueles que são mais limitados, eles têm que compensar essa limitação técnica. Ele é bom jogador, não é isso? Sim, sim. Né? Mas com o quê? Com vontade. Longe de ser um gênio, essa é a exato. Quantos craques, por exemplo, tipo Pato, Neymar na Copa do Mundo, perde a bola, põe a mão na cintura e fica vendo a bola passar. Ele perde a bola e vai atrás até roubar essa bola. Isso é jogar para o time, isso é sentido de coletivo, de conjunto. Por isso que no Corinthians é Romero e mais 10. Muito bem.